Oi pessoal, vamos para a nossa terceira aula dessa sequência de aulas sobre banco de dados, na prática. Então vamos lá. Pessoal, até agora nós aprendemos um pouco da teoria de banco de dados, vimos na aula passada como você instala o ambiente para você ter tudo isso, e poder criar suas tabelas, sua base de dados, suas tabelas. Nós já criamos uma base de dados, criamos uma tabela, criamos nosso formulário, nosso pequeno formulário lá no HTML, Criamos aqui a base de dados e a tabela, só que, infelizmente, até o momento, o HTML não tem essa força de, por ele mesmo, fazer com que as informações inseridas em um formulário HTML consiga ser colocado na base de dados. Então, para fazer essa ligação, pessoal, tem que entrar na jogada alguma linguagem back-end. E a linguagem que eu vou mostrar aqui, que eu vou utilizar, é PHP. Eu não vou ensinar PHP para vocês aqui, porque o intuito não é esse. O intuito ser uma aula mais rápida, mais prática. Mas eu vou passar para vocês algumas situações de entendimento, alguns códigos já prontos, para que você só replique isso e, obviamente, você entender o que está acontecendo ou o que aquele código vai fazer, tá bom? Então, pessoal, PHP é uma linguagem de programação back-end que faz, a ligação, ela vai tratar os dados que vêm do HTML, certo? Então, ela vai tratar esses dados e vai ter, sim, a condição de jogar esses dados lá para o banco de dados, certo? Até porque o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados ele já vem com PHP instalado, então facilita a vida aí desse servidor local, tá bom? Então, vamos aqui mostrar para vocês, Vou aqui mostrar para vocês como é esse primeiro contato com o PHP. Pessoal, dentro do nosso projeto aqui, que o nome do nosso projeto é Exemplo, que está dentro de HTDocs, dentro de XAMPP, que está no disco local C, é o local aí do nosso servidor, certo? Eu vou colocar aqui um arquivo que se chama conexão.php, então a gente já sabe pela extensão que é um arquivo que possui códigos PHP, e esse arquivo, pessoal, ele é um arquivo muito importante, porque é ele que vai fazer a conexão do teu banco de dados, ele que vai, habilitar essa base de dados para que a gente possa reconhecer aí, para fazer o nosso CRUD, tá bom? Então, deixa eu abrir ele aqui para a gente entender um pouquinho. Vou abrir com o VS Code. Então, pessoal, tá aqui o arquivo PHP, o que se chama conexão, que é responsável por fazer a conexão com a nossa base de dados. Bom, eu deixei de propósito algumas coisas comentadas, em comentário aqui no PHP, é a hashtag, certo? Então, para você indicar uma variável no PHP, você utiliza esse símbolo do cifrão aqui, para começar. Então, tudo que tem cifrão ao lado, é uma variável. Então, eu tenho a variável chamada localhost, usuário, senha, banco, conexão, certo? Então, veja, pessoal, para você começar um arquivo PHP, para fazer essa indicação, você tem isso aqui, ó, indicando que você está criando um arquivo PHP. Abre a tag, o ponto de interrogação, a palavrinha PHP. E tudo aqui, deixa eu até dar uma indentação, tudo aqui faz parte do bloco PHP. E onde é que ele está fechando? Ó? Ponto de interrogação e fecha a tag. Isso é um código PHP. E aqui, pessoal, eu tenho as variáveis, como eu já falei. Essas variáveis estão recebendo alguma informação, olha só, certo? Localhost está recebendo literalmente a palavra localhost, que é, como eu coloquei de comentário, é o servidor interno, Tô encontrando alguns erros aqui. É o servidor interno, pessoal, essa simulação do próprio XAMPP, a gente vai ter que se comunicar com o XAMPP.
e é o próprio localhost. Você lembra que na aula passada eu fui lá no navegador e coloquei assim localhost e ele abriu o champ, né? Então é isso. O usuário, aqui se você não mudar nada, o usuário é root, né, que é o usuário raiz. Então tá aqui, se você mudar alguma coisa no champ de usuário, você tem que mudar aqui também, certo? Não tem senha, mas se você colocar a senha no champ, coloque a senha aqui, ok? Aqui é o banco, onde você vai ter que passar, entre aspas, qual é a base de dados. Qual é a nossa base de dados? Você lembra? Abrindo aqui o champ, a nossa base de dados, pessoal, é exemplo. Você lembra que a gente fez essa base de dados. E dentro da base de dados exemplo, nós temos a tabela chamada dados. Então, ó, lá naquele arquivo do PHP, nós vamos colocar aqui ó, em banco a palavra exemplo, porque a gente vai se conectar a essa base de dados. Beleza? Então aqui é um arquivo como se ele estivesse entrando. Em vez de eu fazer isso manualmente, eu estou colocando passo a passo para ele entrar de forma automática. Vai entrar no localhost e vai acessar a nossa base de dados chamada exemplo, ok? Aí, pessoal, ele pega esse arquivo conexão, ele pega essa variável conexão, e aqui já é um código, né, SQL, é uma função aí do SQL, mas que tem dentro do PHP, tá, que é literalmente fazer a conexão, né, MySQL connect. E aí eu vou passar o que dentro dessa função? Localhost, o usuário, a senha. Então ele vai pegar tudo isso. Agora ele vai testar, pessoal, se conexão for diferente, tá? Esse símbolo de exclamação é diferente, ele vai dar um erro. Ou seja, se alguma coisa falhar aqui, né, for diferente, ele vai dar um erro, ok? Agora, pessoal, a gente tem aqui a variável com, que ele tem uma outra função PHP que mexe com SQL, que vai fazer, né, a seleção, literalmente, do banco de dados. Se a conexão tá tudo certinho, ele entrou no localhost, né, ó, que é a conexão, entrou no localhost, usuário assim, agora ele vai testar a base de dados. Qual foi a base de dados? Tá aqui na variável banco, que é exemplo. Aí ele vai testar isso, tá? Se for diferente, se der errado, ele vai mostrar aqui uma falha, ó, ou seja, a seleção da base de dados falhou e vai mostrar um erro para você. Se não, se for ok, né, tá tudo ok, e ele faz a conexão, se conecta. Esse arquivo, pessoal, você tem que manter ele dentro ali do projeto, porque sempre você vai precisar dele. Então ele já tá no ponto, você não precisa mudar muita coisa, tá? Ele já tá no ponto aí pra gente fazer as alterações. O último que nós temos aqui é uma configuração do chassis. Não sei se você lembra que lá no HTML também tem um chassis, olha só, que é o UTF-8, que é uma tabela de configuração para caracteres e tudo mais. Eu jogo também isso aqui para dentro da conexão. Por quê? Porque quando a gente estiver inserindo informações, essas informações elas podem vir com cedilha, com tio, coisas nossas aqui do português. Então, para não ficar nada estranho, a gente já configura essa base de dados com o TF8, beleza? Então, pessoal, esse é o arquivo conexão. Vamos para o próximo passo. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o HTML, certo? Porque tem algumas coisinhas no formulário que a gente tem que alterar. Eu fiz um formulário básico, simples, mas como agora nós vamos, de fato, estar inserindo esses dados, tratando esses dados lá para o PHP, e ele vai jogar isso para a base de dados, o nosso formulário ele não pode ficar só dessa forma. A gente tem alguns atributos aqui que são obrigatórios a gente colocar, porque isso vai identificar lá no PHP. Qual é esse atributo que a gente tem que colocar aqui, pessoal? Aqui dentro dos inputs, né, aqui dentro do input aqui, a gente vai ter que colocar um atributo chamado name, certo? Esse name ele é muito importante, porque é ele que vai identificar esse campo para o PHP.
Então, todos os campos têm que ter o atributo name e a gente dá um nome para esse atributo. Então, como aqui eu quero colocar o nome, literalmente eu vou botar nome, certo? Até para facilitar a identificação. Esse outro, ó, eu vou colocar aqui o atributo, né? O local do atributo, onde ele vem posicionado, pessoal, não importa se é no meio, se é no fim do input, se é no começo, enfim, não importa, contanto que ele esteja aí dentro do input, tá? Esse campo é para telefone, né? Então, o name dele vai ser telefone, beleza? O próximo nome, né, o name, é o de e-mail. Então, eu vou botar aqui, ó, e-mail, ok? O próximo name é dos radios. Eu tenho que botar, pessoal, name para os dois, certo? Aqui em name, você vai colocar, né, eu vou colocar aqui sexo, tá? Mas além disso, para a situação do radio, você vai botar o value, que é o valor. E o valor é masculino, ou seja, quando a gente clicar, o valor que vai ser adicionado lá no campo, obviamente, é masculino. Mesma coisa aqui para o feminino. O name, pessoal, é o mesmo, sexo, ok? E o value, para ele, é feminino. Pronto. Então, o que a gente acabou de fazer? Uma coisa importantíssima, que é pré-ligação, né, para o HTML através do atributo name. Para cada input, você deve colocar o atributo name, pessoal. E para os inputs que são radios, tá aqui, ó, radio, você coloca name, é o mesmo name. Se tiver 3, 4, 5, 10 radio, o name é o mesmo. O value que vai mudar, que é literalmente o que vai ser preenchido lá dentro da tabela da base de dados. Beleza? O que nós temos mais aqui dentro do formulário? O primeiro passo do formulário nós já fizemos, né? Acrescentamos o name, que é importantíssimo. O segundo passo, pessoal, é aqui, ó, no início, né, na cabeça da tag, a gente tem que dizer através do atributo action qual será o arquivo PHP que vai tratar esses dados, vai pegar esses dados, vai tratar e vai jogar na base de dados. Qual é o arquivo? Eu não sei ainda qual é o arquivo, eu não criei o arquivo. Eu vou colocar um nome aqui, tá? Vou colocar de inserir.php. Então, esse arquivo, pessoal, vai ser o nosso arquivo para fazer essa ligação. Só que não basta isso, não basta ter o action, né, que é a ação. Eu tenho que escolher o método, pessoal. E aí o método vai ter dois, ou o get ou o post. O método mais seguro utilizado para formulários, e você está tratando de dados, esses dados vão navegar, certo? E o método que você vai utilizar para isso, para ter essa segurança a mais, é o método post. Então pronto, você tem agora um formulário completo, com, né, o formulário HTML, com todos os requisitos necessários para que ele seja tratado através de um PHP, que eu já chamei aqui ele de inserir.php. Beleza? Fazendo isso, nós temos que abrir esse arquivo aqui e mostrar para você como é que ele se procede, para você entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui no nosso projeto, né, na nossa parte do nosso projeto exemplo, eu tenho aqui meu arquivo inserir.php. Já copiei esse arquivo para cá, vou abrir para vocês no VS Code para mostrar para vocês como é que se procede. Então, pessoal, vamos começar aqui, né? Tá aqui um arquivo PHP, ele começa sendo identificado, tá? Depois eu tenho uma palavrinha chamada include. O que essa palavrinha faz? Você lembra lá do Python, quando você queria importar uma biblioteca, que você chamava a palavra import para chamar aquela biblioteca que você vai precisar de alguma função, ou o próprio Flutter também tem um import, né? Para você chamar alguma coisa externa que você vai precisar. Aqui, pessoal, include a mesma situação. O que eu estou incluindo neste arquivo que ele vai precisar? Conexão.php, que é literalmente o arquivo que nós já vimos,
que vai tratar de entrar na base de dados, certo? Então eu vou precisar disso. Aqui, pessoal, é a parte que vai vir lá do nosso HTML, certo? Que está vindo. E aqui eu criei já variáveis A, B, C, ok? O que a gente vai ter que colocar aqui? O que está entre parênteses, está em branco. O que a gente bota entre parênteses? Você lembra que no HTML você teve que colocar o atributo name e deu nomes para cada um deles dentro dos inputs? Deixa eu voltar aqui, ó. O primeiro input, o name, é nome. Então, o que a gente vai colocar lá no post? O nome. O segundo, pessoal, é o name, telefone. Então, o que eu vou colocar aqui? Telefone. O outro é o name, e-mail. O que eu vou colocar aqui? E-mail. Opa, professora, tem mais coisas. O que a gente faz? Cria uma variável. E segue a mesma situação aí, ó. O post. E o que eu vou passar aqui, né? É o próximo name, que é sexo, certo? Então, vem pra cá, ó, sexo. Pronto. Se você tivesse mais campos lá, você acrescentaria variáveis, recebe, post, e o que tá aqui é o atributo name. É o nome que você botou no atributo name, ok? Aqui embaixo, pessoal, é literalmente a inserção do que foi digitado na tabela. A nossa tabela, na nossa base de dados, se chama dados. E aqui eu tenho literalmente um código SQL. Esse código ele é responsável por inserir informações. Então, ó, insert into, tá faltando uma coisa aqui, ou seja, insira aonde na tabela exemplo, não é? Exemplo não, exemplo é o nome da nossa base de dados. A nossa tabela é dados, correto? Ó, nossa tabela é dados. Então, eu vou inserir, insert, o caminho é esse aqui, tá? Ó, insert dados. Aqui, pessoal, só para você ter uma noção do código SQL para inserir dados. Eu abri aqui o W3 Schools, indico, inclusive, né, para você ter uma base para aprender algumas coisas, várias linguagens, tem até Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL, tem PHP, então fica aí também a dica, tá, do W3 Schools. Então eu coloquei ele aqui, ó, e ele está mostrando como é o código SQL para inserir. Então você tem que colocar insert into e o nome da tabela, as colunas que tem na sua tabela, né, values e os valores que você quer passar, tá? Então é isso que a gente está fazendo lá naquele arquivo. Então, ó, insert into dados. Quais são os campos de dados, pessoal? Vamos voltar para cá. Os campos de dados, pessoal, são esse aqui, ó, nome, telefone, e-mail, sexo e código. Então eu vou passar, ó, nome, telefone, e-mail, igualzinho que tá lá, sexo e código, ok? Ó, nome, telefone, e-mail, sexo e código, que são os dados, né, são os campos da tabela. Quais são os valores que eu vou passar aqui agora, pessoal? Os valores que eu vou passar se encontram nas variáveis, que é essas variáveis que estão recebendo o que a gente digitou nos campos lá do formulário, certo? Então, ó, para o nome é a variável A, então eu boto aqui, ó, variável A, vírgula, e é entre aspas simples, tá? Para o telefone é a variável B. Professora, eu posso colocar outros nomes de variáveis? Pode, gente, sem nenhum problema. Para o e-mail é a variável C. Para o sexo, pessoal, é a variável D. E para o código, professora, o que a gente faz? O código, pessoal, ele é auto-incremento, tá? Inclusive, a gente pode até tirar ele daqui, porque como ele é auto-incremento, automaticamente ele vai ser inserido em informação. Que, inclusive, né, eu esqueci de, quando a gente estava criando a tabela, eu esqueci de colocar ele como auto-incremento. Mas
esse é o código SQL para você inserir os dados, ok? Inclusive, se você quiser testar, eu vou pegar aqui, Ctrl C, venho para cá, para nosso SGBD, né, o Champ, clico na aba SQL, Ctrl V, tá? E mudo aqui, ó, só para gente fazer um teste. Então, o primeiro é o nome, tá aqui, ó, do lado. Vou colocar aqui só um teste aqui pra gente saber se realmente está funcionando. Telefone, e-mail. E o último é o sexo, que é feminino. Perfeito? Aqui vai dar um erro, por quê? Porque o código não está como auto incremento. Então, eu vou pegar aqui, antes de botar para rodar, porque vai dar um erro, eu vou pegar aqui, salvar isso, né, dar um Ctrl X, e eu venho aqui em estrutura, pessoal, e, ó, eu tenho que alterar o código, né, veja que eu tenho que dizer que ele é um auto incremento, então eu vou alterar ele, fazer uma edição, tá aqui, ó, o código é do tipo int, o tamanho é 5, e bem aqui, ó, aí significa auto-incremento. Então, eu tenho que marcar isso aqui. E clico em salvar, tá? Você pode fazer as alterações caso você esqueça. Então, tá aqui, ó, auto-incremento. Agora sim, eu volto lá para o SQL. Coloco aqui a informação. E clico em executar. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, uma linha inserida. Bora ver aqui na estrutura, se inseriu mesmo? Visualizar, né? No visualizar tá aí, pessoal, ó. Maria, o telefone dela, o e-mail, sexo e o código. A gente colocou informação de código? Não. Ele auto-incrementou. Então, voltamos pro nosso PHP. Deixamos assim, então assim tá tudo certo, né? Nome, telefone, e-mail, sexo. Vamos aqui, pessoal. Então, ele vai pegar todo esse código aqui do SQL e vai colocar dentro dessa variável, tá? E aí nós temos uma variável chamada consulta que tem uma função SQL do PHP aqui, que é MySQL e query. Query, pessoal, é uma consulta. O que ele vai fazer? Ele vai chamar essa variável conexão. Essa variável conexão, não sei se você lembra, tá lá no arquivo conexão. E aí ele vai testar essa conexão e já vai jogar esse código aqui, SQL, certo? Se der algum tipo de erro, né, ele vai mostrar aqui pra gente esse erro aqui, ok? E aqui eu tenho um pouquinho de JavaScript junto com PHP. Então, se essa consulta, pessoal, aqui, ó, tiver tudo certo, mesmo que não tenha aquele ponto de exclamação, que é diferente, né? Então, se essa consulta estiver ok, ele vai mostrar, através de um código aqui, JavaScript, deu tudo certo, e vai me retornar para alguma página. Essa página a gente não existe, então eu vou chamar aqui a página index.html que existe. Se der alguma coisa errada, ele vai mostrar deu tudo errado e também vai retornar para nossa página de origem, que é o index.html. Beleza? Vou dar um Ctrl S e agora vamos testar isso aí direitinho, pessoal, mesmo no formulário. Como é que a gente faz isso? Então aqui está o nosso SGBD. Como é que a gente faz para abrir o HTML vindo do servidor? Porque eu não posso agora abrir o HTML assim, ó, direto daqui, eu não posso, certo? Não vai dar certo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer assim, ó, localhost barra exemplo, que é o nome do nosso projeto. Lembra? O nome do nosso projeto é exemplo. Exemplo barra index.html, que é o arquivo inicial, pessoal, tá? Então, ó, na hora que eu dou o Enter, ele abre, né? Agora sim, agora vai dar certo. Então, eu vou botar aqui, já botei Maria, vou botar Cirilo, que é o nome, o telefone dele
o e-mail, o sexo é masculino e vou clicar em cadastrar. Que rufam os tambores, vamos ver agora se vai dar certo. Olha só, o JavaScript funcionando aqui, ó, deu tudo certo. Quando eu clicar um OK, ele volta para o index vazio. Como é que eu faço para ver se dá certo? Vamos lá para nossa base de dados, a nossa tabela. Eu vou, tá aqui, o primeiro eu só vou atualizar aqui, pessoal, tá? Ó, vou atualizar. E tcharam! Tá aí, galerinha, o Cirilo, o número que eu botei, o e-mail que eu botei, o masculino, e esse código tá indo automaticamente, certo? Então, olha que massa, você tá fazendo a primeira parte, que é de inserção de dados. Próxima aula, a gente vai continuar fazendo aí edições, exclusões, o CRUD completo. Então, gente, até a próxima aula.